de hoje nós vamos falar sobre um assunto que faz parte das boas relações pessoais. Desafio, inclusive, para muitos. Hoje falaremos sobre o perdão. Convidamos o autor, palestrante e consultor em desenvolvimento pessoal, Carlos Florencio. Podem chegar aqui que eu vou apresentar também nossos outros convidados. E são eles, o meu querido Carlos Florencio. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Então. Gente, Carlos é consultor de desenvolvimento pessoal, especialista na transformação e emancipação de pessoas. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, viu? Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. No dicionário diz assim que é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. É um processo, na realidade, mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si próprio. Porque tem muito disso, né? A gente perdoa alguém ou não, mas a gente também se perdoa, é ou não é, Carlos? É difícil a aceitação, né? Aceitar que o outro não era aquilo que a gente esperava, né? Que o outro teve uma atitude que eu gostaria que ele tivesse, né? O perdão está no ato de a gente justamente aceitar que a pessoa não é igual a gente e que não iria agir como nós queríamos mesmo, né? Então eu não perdoo aquilo que eu não aceito. Ou seja, para perdoar você tem que aprender a aceitar. Aceitação. Senão não vai. Regis, você acha que o perdão é para tudo e para todos? Não, eu acho que para todos não. Eu acho que perdão existe, mas para todos não. O que você não perdoaria? Eu, por exemplo, ela está falando de traição. Eu já não perdoo. Eu não sei conviver com isso. Não gostaria nem gosto de pensar na hipótese, porque essa hipótese de perdoar alguma coisa e conviver com a pessoa, sabendo que ela já errou com você, eu acho que é um erro tão grande, a traição, uma coisa tão íntima, sei lá se essa é a palavra. Magoa tanto, né? Magoa tanto, que você deitar ao lado de uma pessoa sabendo que ela foi capaz de fazer isso eu não perdoaria isso. Você perdoaria, Ricardinho? Não, isso também não, sem dúvida nenhuma não. Ai, que machismo. Isso não. Não perdoa. Não, isso não. E aí, Carlos? É o medo, né? A traição sempre coloca você em questionamento sobre a tua valorização, sobre o seu reconhecimento. E aí, no momento que aquela pessoa te trai, é como se ela estivesse traindo tudo aquilo que você acredita sobre você mesmo. E tudo aquilo que você, de fato, acha que é uma verdade, para outra pessoa não tem valor nenhum. Então, é uma questão mesmo de valorização que é colocada em causa, né? Por exemplo, o medo dele ali. Como é que eu vou aceitar uma pessoa que, de repente, ela me trai? Ela lhe trai porque ela vai buscar numa outra pessoa alguma coisa que talvez você não esteja sustentando ela. Na verdade, são valores diferentes, né? Porque às vezes na pessoa a traição que ela julga que não é nada, que é uma busca, para mim é uma coisa muito importante. Para ela, às vezes, ela minimiza essa atitude, né? Para você, o que eu percebo é que é uma questão de respeito. Isso. Ok? Então, quando você sente que a pessoa não te respeitou, você se sente traído pelo compromisso que você assumiu com ela de exclusividade, entre aspas, né? Então, para você é isso. Já deu nada, né? Sem aspa nenhuma. Sem aspa nenhuma. Agora, é estranho isso, né, Amanda? Eu queria até perguntar pro Carlos. Sim, à vontade. A mulher tem mais dificuldade, né, Amanda, para perdoar uma do que o traição? homem. A mulher, normalmente, ela é muito mais emotiva. Então, Eu acho que a mulher tem mais facilidade, não? De perdoar a traição. Ela não esquece, porque ela fica remoendo, ela tem uma tendência de remoer muito mais. O homem perdoa com muito mais facilidade quando isso não compromete a hombridade dele ou a masculinidade dele, senão ele não perdoa. Agora, se for uma coisa boba, sim, ele perdoa, não tem problema nenhum. Traição não, traição agora, a mulher perdoa não, mais, né, Amanda? A mulher já pega nas coisinhas menores, mais pequenas. Coisinhas pequenas, a mulher esqueceu do dia, da nossa data, de não sei o quê. Detalhes, você pega mais a detalhes. E já o homem já nos pega nesses detalhes. Agora, no âmbito religioso, o perdão está muito relacionado a uma purificação espiritual. Tem até algumas igrejas que pregam que se você não perdoar, né, não tiver o perdão na tua vida, o teu pedido, a tua oração não chega a Deus. É verdade, coloca o perdão como um fator fundamental. Porque, na verdade, quando a gente pede alguma coisa a Deus, muitas vezes a gente se confessa com Ele, pedindo também perdão por alguma coisa que a gente tenha feito, né? Então, como assim? A gente pede perdão para Deus, mas a gente não perdoa um ser humano que fez com a gente? A gente merece ser perdoado, mas o outro não merece o meu perdão. Mas porque Deus perdoa tudo, e a gente? Ai, olha, eu vou confessar agora, tá tudo certo. Mas peraí, não perdoei aquela ali ou aquele, né? Tá ligado com essa coisa religiosa? É a questão da culpa, né? No momento que eu sou o ato
de uma consequência que gerou um desequilíbrio e eu sou o responsável, isso gera culpa. E a culpa, ninguém gosta de sentir a culpa, porque a culpa aprisiona a pessoa a um sentimento muito pesado e que afeta na religião uma questão de ascensão pessoal. Como é que você vai ascender por meio de uma leveza se você tem um peso que é uma mágoa, que é uma raiva, que é um ódio, eu não perdoo, eu não aceito? Não é um padrão divino. Se não é um padrão divino, não pode, você não pode levar isso. Por isso você precisa liberar esta energia pesada. Por isso a religião prega muito isso. Porque como é que você vai evoluir espiritualmente se você tem um padrão que não corresponde a essa espiritualidade? Sim. Eu tenho uma coisa que eu falo para as pessoas que gostam muito de espiritualidade. Eu digo assim, como um Deus agiria nessa situação? Você acha que ele ia ficar com raiva dessa pessoa? Ah, não. Então por que você ficou? Se é isso que você quer evoluir, para, não é? Então não fique com raiva. Aceite que a pessoa não é como você gostaria. Sim. Aceite que a pessoa não teve uma atitude que era sua. Aceite que a pessoa não tem a obrigação de preencher vazio existencial seu. E nem os seus vazios emocionais. Porque as pessoas não têm essa obrigatoriedade. Claro. É que nós é que criamos essas expectativas. E a gente tem a mania de eternizar as coisas. A gente que eu acho que eu digo que o Walt Disney meio que poluiu a nossa infância, né? Que a gente acha que a gente conhece alguém e a gente vai viver forever and ever, sabe? Aí no momento que a pessoa diz assim, olha, não estou mais afim, ou eu quero uma outra coisa, você está me traindo o compromisso, traindo a minha imagem que eu tinha, traindo aquilo que eu achei que eu ia viver com você. Ouve. Mas amanhã eu posso não querer mais viver com você, eu tenho toda essa liberdade. Isso não significa que eu estou traindo o teu sonho, eu estou apenas seguindo o meu. Claro. Né? Agora, tem gente que tem muita dificuldade em perdoar, até sabe que errou, mas não consegue chegar para alguém e pedir desculpas, pedir perdão. Essa pessoa é mais rancorosa, eu sinto isso. Eu acho que faz mal para a pessoa mesmo, né? Porque você vai guardando, remoendo aquilo, você não consegue seguir adiante. Porque a gente até estava falando isso. Poxa, a pessoa te fez alguma coisa, foi naquele momento, e você fica trazendo aquilo à tona o tempo todo, faz mal para você. Então, acho que tem que tentar esquecer, mas tem gente que não consegue. Não consegue esquecer. Não consegue. Eu consegue. vejo E tem essa amigas dificuldade que de não pedir conseguem. perdão, né, Carlos? Que é tão importante. Porque às vezes você faz uma coisa pra alguém, é que foi uma coisa relativamente até pequena, tal. E é tão bonito quando você fala, olha, desculpa, eu sei que eu errei, pisei na bola, pô, mas estou aqui com o coração aberto, querendo uma nova oportunidade de fazer melhor. Quer dizer, todo mundo erra, né? Pô, quem somos nós para dizer que não erra? Nós só aprendemos com o conhecimento. E para ter o conhecimento, a gente precisa se envolver com as situações. Se eu não tenho conhecimento a priori, é claro que eu vou manifestar de acordo com o meu conhecimento e muitas vezes pode não corresponder àquilo que você esperava. Então, será que eu estou te decepcionando ou não? Né? É só uma ausência de conhecimento. Então, perdão precisa de compreensão. E compreensão precisa de entendimento. E entendimento precisa perceber o grau que a pessoa consegue entender as situações. E às vezes ela não tem um conhecimento. Sim. Entende? Então, às vezes, a gente não perdoa porque aquela pessoa não sabe amar como a gente gostaria, como assim? Entende? Ela não tem um conhecimento. Hoje eu tive uma paciente que eu pedi para ela trazer para mim o que é uma experiência qualquer da vida dela que ela não conseguiu perdoar, por conta até do programa. Aí ela disse assim, eu não perdoo a minha mãe porque a minha mãe nunca me valorizou e nunca me reconheceu. Aí eu peguei e disse assim, por acaso você hoje é uma pessoa que trabalha muito para conseguir esse reconhecimento, essa valorização? Ela disse assim, Pois é, querida, enquanto você não perdoar a tua mãe lá atrás, você vai viver a vida toda tentando encontrar esse reconhecimento, essa valorização, e você nunca vai conseguir, porque quando alguém disser que tá bom, você ainda vai achar que não tá bom, porque você assumiu o compromisso de que você não tem valor. E isso é a falta de perdão consigo mesmo, que foi o que você falou. Gente, agora, mano, eu preciso te contar. Esses dias eu fiz uma matéria que eu perguntei para uma mãe, uma matéria bem forte, se ela perdoaria o assassino do filho. Ela Nossa, disse que que sim. difícil. Ela disse que sim. Diz Aí que eu tentei, né? Eu fiquei indignada, porque assim, a primeira manifestação minha foi Queria de que ela indignação. dissesse Que eu que falei, não, não é possível, porque eu não perdoaria. É Ela difícil. falou, olha, se eu não perdoar, se eu não fizer esse exercício diário, eu não consigo viver. Isso é verdade. E ela tá Porque eu falei pra certa. ela, eu vou ter que contar aqui, eu falei, você não pensou? Porque dá vontade, a primeira coisa que a gente pensa é fazer justiça com as próprias É uma mãos. vingança, É uma né? vingança. Fala, vontade de pegar esse cara, tá preso, manda alguém lá. Ela falou, não, se você fizer isso, eu vou estar sendo igual a essa A pessoa. vingança é você ser igual a outra Exatamente. pessoa. Mais violência E ela ainda. falou pra mim, foi difícil, não é um processo fácil, mas hoje eu perdoo.
Eu fico até arrepiada de contar, juro. Porque eu falei, gente, olha, que pessoa... Eu não sei se eu conseguiria. Agora, ela falou, quando a gente tá na situação, é outra coisa. E a sabedoria, né? É a sabedoria que você vai adquirindo mesmo quando você está naquela situação ao longo dos anos. É uma sabedoria que às vezes a gente diz assim, vem de Deus mesmo, porque Nossa, tem situações que você não se vê saindo, né, com Tem facilidade. que pegar mais leve, né? A música dele, ele falava, né? Vai pro boteco e tal, que a gente vai pro boteco, mas no outro dia a gente não se perdoa porque bebeu, né? Gente, nós vamos fazer rapidinho, na volta tem mais papo, tem o nosso jantar e você que é sempre convidado a ficar com a gente, tá? Até já. E é gostoso lembrar da infância. Você sabe que, por coincidência, eu estava vindo num voo hoje e comprei o tal do livro para colorir, que tá todo mundo comprando, né? Aí eu falei, gente, só eu não tô na moda? Vou comprar também. Eu não tenho tempo, mas vamos ver. Pelo menos no avião eu vou colorindo. E foi tão gostoso, porque... E aí tinha uma pessoa do meu lado que disse, porque você tá remetendo à sua infância. Porque a hora que eu peguei o lápis de cor e comecei a pintar, você se sente um pouco criança, você volta, né? Numa coisa que você viveu. Pura, né? Esses dias a gente estava... Tempo, né? A gente fica até saudosista, né, Amanda? Que é tão gostoso. Ai, olha... O Carlos pode falar sobre isso melhor do que a gente, que é um grande especialista no assunto. Mas, assim, diz que o passado, a gente sempre sente falta do passado, por pior que tenha sido. Mesmo porque ele é nosso, ele nos pertence. É verdade isso? São as referências, né? Do que vai constituir a personalidade da pessoa. Eu sou as referências de tudo que eu vivi. E tudo que eu vivi é aquilo que eu sou hoje. Se a pessoa não tem referências, ela não tem uma identidade, porque uma identidade é formada a partir daquilo que eu me identifico. Identificação é uma soma total de tudo que eu vou vivendo na minha vida, né? Então é isso que vai caracterizar a individualidade de cada um. É isso que faz cada um de nós sermos, de fato, seres únicos. Coisa que não é muito preservada hoje na nossa sociedade, que todo mundo quer ser cópia dos outros, né? E o bom é a gente conseguir realmente ter um destaque. É o destaque que faz a pessoa ter um sucesso. Sem dúvida. Agora compra o livrinho de colorir que você vai Ai, gostar. que delícia, eu vou comprar. Você vai gostar. Olha, eu gostei da dica. Ano passado eu voltei pro rádio, para 89. Eu fiquei 1 ano fazendo. Gente, que delícia que é rádio, gostoso, viu? né? Olha, essa magia do rádio, essa coisa de você não pode dar branco, sabe? É uma coisa louca, você tem que estar muito preparado. Gente, que delícia, viu? O ao vivo tem muito disso, né? A Muito, gente tem que estar muito. muito concentrado. Por isso que é um pouco cansativo. Assim, as pessoas falam, mas é pouco tempo de programa. Mas você tem que estar muito concentrado num programa ao vivo, num jornal, porque qualquer coisa errada vai mesmo e não tem jeito. Boa nisso, viu, Amanda? É verdade. Você é uma que... Não é, gente? Sim, Ela sem tá dúvida. aqui, olha, eu tô amando. de Ah, verdade. que bom. Fico muito É que ela feliz, viu? fica tranquila, né? Eu acho que é isso que é importante, porque dá Faça uma coisa autocontrole, ótima, né? de verdade. E aí Olha, e ela você sabe que eu sou desliza. sincera, hein? Ele já viu que eu sou contundente. Eu não invento, não, né? Olha, tá com medo de mim. Eu vou te bater, já. Você não viu que ela falou pra mulher? Você perdoa? Como assim? Eu tô tomando Libriano vai e fala, Mas sabe? é que aqui, na verdade, é um grande bate-papo e o que a gente deseja é que você que está em casa também sinta-se sentado aqui nesse sofá, participando desse bate-papo com a gente. Agora, estamos falando de perdão, você perdoou. Como é que foi isso? Uma pessoa te agrediu num shopping de São Paulo, mas foi por conta de uma reportagem? Como foi? Reportagem, a gente tava... era um casal, 2 meninos, né? Um casal de gays. E a gente estava fazendo essa matéria e veio um segurança. Ai, Amanda do céu, ele veio super incisivo, grosseiro mesmo. Meio que foi agressivo, assim, não agressão física, mas com palavras. Nossa, foi muito complicado. A gente estava gravando uma matéria, mostrando mesmo o preconceito. E a gente viu que há um preconceito. Sim, eu nem sei se a nossa equipe não estivesse lá, se esse casal não teria sido agredido, que a gente vê isso o tempo todo. Verdade. E agora, pensando bem, eu não perdoo, não. Eu queria dar um bofetão na cara da segurança. Se eu encontrar com ele, ó, você lembra de mim, né? Não passa no meu caminho. Olha, eu não sei se é um bofetão, mas ó, é complicado. Você tá trabalhando. É tão difícil. Tá ali E fazendo... você deve ter inúmeras histórias, porque você lida com temas polêmicos o tempo todo, né? Lido o tempo todo. Eu tô pensando agora aqui no começo de carreira, que eu fui... teve uma pessoa famosa, pode falar, que foi grosseira? Claro. Olha, a Janete olhando. Eu fui em uma entrevista que eu fiquei tão mal. A gente no começo, você fica nervosa. O Miguel Falabella, ele foi tão grosseiro. Eu fiquei tão espantada. E no final, a única reação que eu tive foi: muito obrigada por essa entrevista. Você é muito simpática. Eu já era sua fã, agora eu sou mais ainda. Foi a reação que eu tive. Então, assim, fica até um alerta para os artistas. Poxa, eu sei que é difícil, tem gente que está começando, né? Você às vezes não tem muita paciência, mas, poxa, você não começa sabendo. É o dia a dia que nos prepara. A faculdade, ela te dá uma base, mas o dia a dia
que deixa a gente preparado mesmo. Aí tem E muito olha, você viu como eu tô artista chato, rancorosa? né? E eu tô rancorosa, Gente, hein? mas tem mesmo. Eles são também, sabem disso. É o que a gente tá falando. Há de se ter uma paciência, porque muitas vezes você tá cansado, veio de um show, tarará. Mas assim, você escolheu essa profissão, você né? sim. E aí, atender a imprensa de uma forma bacana é um mínimo. Claro. Não E é? os fãs também, né? Sim, eu acho. Você que disse que não tinha ninguém para perturbar. Nossa, agora você De viu? repente, Gente, a Amanda tá parecendo todo mundo. Carlos, eu sou Carlos, o que é isso? Faça uma reflexão, Carlos. Carlos, acha que eu tô precisando do quê? você viu? Basta a gente entrar no assunto que todo mundo tem alguma coisinha lá Você escondida. viu, eu lembrei do Miguel. Eu sou super fã dele, mas talvez ele não tivesse num bom dia, mas assim, me marcou isso, porque foi bem no começo de carreira. Marca, eu também Marcou tenho porque duas Tem? ou três Ai, pessoas. conta, quero nome. Vamos lá, nomes. Vamos, já estão falando. Amanhã tá em tudo que recebe. O meu vai, né? Não, mas o meu também é um ator da Rede Globo. Ai, pode falar o nome? Fala, tá bom. De repente Mas- a pessoa reflete. Na verdade, não foi nem assim que ele me distratou. Pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratado em todos os lugares que eu fui com a nossa equipe e tal. Não tenho o que reclamar. Essas duas pessoas que eu vou citar, uma era um cantor do Rio de Janeiro e marcou 3 vezes com a gente. E a gente foi, chegava lá, ele sumia. O assessor não achava. Sumia. Tipo, ninguém achava o cara. Ninguém achava. Quem, Amanda? Quem? Não, vou falar não. Vai dando dicas. Ou não? E o outro, eu fui fazer uma matéria com ele num local que ele estava divulgando, né? Um espaço que ele estava divulgando. Certo, ou seja, já estava indo Já lá, tava dando ajudando, favor. claro. É isso aí. E ele chegou e assim, muito sério, não falou nem oi. Chegou, sentou e fez assim. Eu falei, bom, já que não quer papo, também não tô... Vamos começar a matéria. A hora que a gente ligou a câmera e começou a gravar, ele super... Ai, porque não sei o que lá, não sei o que lá. A hora que acabou, eu, então, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo ao programa. Tá. A hora que desligou a câmera, ele levantou e foi embora. Tipo, ele não falou tchau pra ninguém, ele não falou muito obrigado, ele levantou e sumiu. Eu falei, mas que coisa feia. Peraí, só um pouquinho. Pode contar? Juro, mas tem jeito mesmo, Não sabia? tem? Eu nunca o entrevistei. Aí Mas meu lado agora feminino do sim. lado aqui fica louco pra saber qual é. Olha, mas sabe o que eu acho? Mas, ó, eu vou te falar, tem muita gente assim, viu? Que a gente tá lá, eu não vou também ficar abrindo, mas assim, você vai, a pessoa, a sério, ligou a câmera. Oi, meu amor, nossa, uma simpatia, mas por quê? Eu acho que Tem você uma tem que ser a mesma história, coisa. uma repórter que montagem, foi né? entrevistar a montagem. gente após o show. Foi o contrário? Foi o contrário. Foi entrevistar nós após o show. Aí ele entrou no camarim assim e tal, daí tava nós 4. Aí geralmente quem mais conversa é eu e o Regis. O Adolfo e o Alex, eles falam menos. Quando vai pra rádio, vai eu e o Regis também. Aí ela veio assim, com quem que eu vou conversar? E ela era bem baixa. Daí o produtor falou, com o Ricardo e com o Regis. Aí ela olhou pra mim assim, não, com ele eu não vou entrevistar ele não. Ele é muito alto, por causa que ela ficava muito baixa e eu ficava muito alto perto Uma dela. repórter ela não queria estrela, me é isso? Uma entrevistar. repórter estrela, entendi. Aí- Tinha assessor aí- também? Eu aí adoro. não tinha. Não, porque tem umas Mas daí nós repórteres... começamos a dar muita risada. Daí eu falei, não, tudo bem, você fica aí, eu fico mais aqui no canto, daí você me entrevista daí mesmo. Daí a gente mudou a posição, lembra, Regis? Sei. Mas foi bem Aí eu engraçado. ficava Ela olhou assim e falou, grandona, ele aqui, deixava não, comigo. ele eu não vou entrevistar não. É só sentar, gente. Pronto, aqui, ó. Gente. Ele é grande, mas a gente fica do mesmo tamanho aqui sentada. Não é, Ô, querido? Amanda, a dica foi ótima. Poxa, Não ou é? então vai com saltão. sei É, lá. mas foi engraçado. São situações que a gente encontra por aí, né? São situações... Tem de tudo, né? Tem de tudo. Conta É de isso tudo. aí. Ah, de se perdoar, gente. Ah, de se perdoar. Eu vou aproveitar. Intervalo- Miguel, fala, Bela. Um beijo. Opa. Os meus também, beijos. Nós perdoamos. Intervalo comercial, te espero na volta pro nosso jantar. Até já. De volta com o nosso Papo VIP. Gente, bom apetite. O cheirinho tá gostoso. Chefe, fica à vontade para servir aqui o espumante para os nossos convidados. Se vocês quiserem começar a degustar, fiquem também à vontade. Muito bem, gostoso demais, né? Mas essa coisa de cozinha, tudo é treino, né, chefe? Verdade. Tudo é gostar em primeiro lugar. Primeira vez, E depois gostar. é treinar um pouquinho pra ficar bacana, pra ficar legal. O Carlos deve cozinhar. Você tem cara que sabe receber bem, Carlos. Então, eu gosto muito de receber pessoas. Eu não gosto do compromisso, sabe? Eu acho que essa coisa de cozinhar, ter que cozinhar, sabe? Sim, sim. Eu gosto de ir fazendo, Quando gosto você tá de com inventar, vontade. gosto de E tem algum prato que você faça melhor? eu sei lá, eu acho que eu gosto muito de fazer a minha galinhada. Obrigada, chefe. Minha galinhada é ótima. É, sério? Vamos fazer um brinde pra gente tomar? Bem gostoso? Olha, que a carreira de vocês seja cada vez melhor sucedida, paz, saúde, amor, Pra tudo de você bom. também, que é uma querida. Obrigada por terem vindo, Muito viu? especial, de verdade. Esse viu? brinde se estende a você que está em casa. Ao nosso chefe. Você é natural de onde, chefe? Eu sou de Jales.
Jales? Próximo de São José do Rio Preto. Olha, do interior. É. Mora em São Paulo há quanto tempo? Aproximadamente 30 anos já. Nossa, faz um tempinho já, Já. né? Só faz um tempinho. Gente, continuando aí falar de perdão. Carlos, você acha que perdoar é esquecer? Ah, o perdão verdadeiro. Não, perdoar é aceitar. Quando você aceita, você esquece. Né? E o tempo que vai demorar para você aceitar é o tempo que vai durar o seu sofrimento. Existe um limite para Né? perdoar? Porque a gente só sofre enquanto a gente não aceita. Existe um limite para perdoar uma mesma pessoa? Existe número que na primeira experiência, nós partimos do princípio que a pessoa não tem o conhecimento. Então, por isso, ela, como não tem o conhecimento, ela vai agir de acordo com o conhecimento dela, então, consequentemente, ela pode errar. Né? Na segunda oportunidade, ela já tem que se sair um pouco melhor. Na terceira, aí é uma questão de burrice mesmo, ou porque a pessoa está fazendo de propósito. Entendi. Sim. Entende? Então, aí nós temos que realmente levar em consideração que pode ser uma deficiência ou é de propósito. Uma pessoa que não perdoa pode ficar doente? Pode. De mágoa, de rancor? Pode, porque tudo aquilo que você acumula como um processo, por exemplo, você sofreu um trauma, né? Aquela pessoa machucou você, você ia num movimento e de repente aquele movimento ficou travado por conta de um comentário que aquela pessoa fez, você não presta para nada, você não serve para nada ou coisa do gênero, aí você traumatiza. Desse trauma você gera um conflito, que aí depois vai se estender em toda vez que você vai tentar mostrar que você tem valor, você sente a mesma situação, ou seja, você não está se perdoando. E aí isso vira um padrão, e esse padrão depois, consequentemente, pode virar uma doença. Né? Uma das grandes doenças que o perdão pode trazer é o câncer. Ah, é? É. O câncer é considerado, né, 70% deles, de ordem psicossomática. Agora, quando, na opinião de vocês, quando existe uma fofoca, por exemplo, que trouxe uma situação desagradável à tona, mesmo que você seja inocente, vocês acham que cabe pedir ali desculpas, perdoar ou resolver? De que forma? Quando teve uma fofoca, eu acho que tem que ter uma boa conversa, né? Você tem que sentar e conversar, porque acho que se você ficar remoendo aquilo e não resolver, tua vida não vai adiante. Eu gosto de resolver as minhas coisas, Amanda. Sim. Eu sou muito contundente, assim, eu prefiro... Ele tá olhando. Eu prefiro falar. Se alguma coisa me deixou magoado, se eu magoei alguém, eu também peço desculpas na hora. Sim. Eu não fico protelando. Então, magoei, vou lá, peço desculpas. Eu acho que uma boa conversa, o diálogo é tudo. E a pessoa que fez a fofoca, né, no caso, como funcionaria se fosse essa pergunta? A pessoa da fofoca. A gente perdoa essa pessoa, não? Como que Eu funciona? acho que depende também da fofoca. Se for uma fofoca que trouxer consequências sérias para sua vida, eu não sei, viu? Então, mas Aí acho que você tem que tomar uma medida. Eu acho que hoje em dia tem muita coisa, por exemplo, na internet, que principalmente contra os famosos. Você vai lá, fala o que quer, publica o que quer. Eu acho que aí, se for uma coisa que traz consequências para a vida da pessoa, você tem que vai processo, não sei. Tem coisa que não dá. Agora, se é uma fofoquinha que dá para você conversar, enfim, acho que dá para esquecer. Porque muitas vezes o convívio, a gente tem pessoas no nosso convívio que não deixa de ser uma traição também, que fazem fofocas. Inventam coisas. E a pessoa está no Mas seu eu não acho que as convívio, pessoas né? fazem por mal. Eu acho que é uma Não é questão maldade? de comportamento. Porque muito mais facilmente você encontra pessoas falando mal de uma coisa do que bem. É verdade, gente. Porque se eu Por falo que mal, isso, hein, eu vou Carlos? me sentir superior àquela pessoa. Então é uma forma de eu enaltecer o meu próprio ego, entende? Então eu vou me sentir um pouco mais superior se eu falar mal daquela pessoa. Quando você tem uma Isso é pessoa muito próxima, esse então... trabalho. Se eu né, falar, gente? e se eu Vamos falar a falar verdade? bem, e se eu falar de bem, eu corro o risco de me sentir mal. Se eu me sentir menor do que ela. E se eu falar bem, eu posso desenvolver inveja. Então as pessoas preferem falar mal, que é mais prático. É uma autodefesa? Seria uma autodefesa? Você fala mal. Carlos, você, eu conheço já de tempo o teu trabalho, eu sei que você tem inclusive CDs pra gente ficar ouvindo e CD de mentalizando. reflexão, enfim. de meditação conduzida, eu gosto muito. Né? Para uma pessoa perdoar, vamos supor que aconteceu alguma coisa na vida dela e ela quer perdoar, né? Ela acha que pode passar por cima disso. Existe alguma dica, algum exercício, alguma coisa que a gente possa fazer para conseguir se libertar disso e num determinado momento, às vezes passam-se anos, que aquilo vier à tona de novo na nossa cabeça? A gente tem algum exercício para controlar? Tem. A primeira coisa que eu gosto de ensinar para as pessoas é imaginar aquela pessoa na sua frente, você fechar os olhos, imaginar aquela pessoa na sua frente e você agradecer a ela, porque graças a ela,
você percebeu que você é uma pessoa que não sabe compreender, não sabe aceitar e não sabe perdoar. E ela surgiu na sua vida para que você percebesse justamente isso. E depois dela, você vai ser o melhor indivíduo. Legal. Sabe o que eu percebo, Amanda? Tem muito falta de perdão entre pais, filhos que ficam magoados. É verdade. Acho que a pessoa não consegue resolver isso, faz mal para ela. Ela transfere isso para os filhos depois. Teve um problema com o pai, não é, Carlos? Eu E morei fica em remoendo Portugal, aquilo, eu morei sabe? em Portugal 10 anos, né? E é impressionante, as pessoas guardam mágoa a vida inteira. Elas não falam com o filho, não falam com a mãe. Isso é muito triste, Nossa, né, é gente? horrível, Gente. sabe? Fica com aquela coisa, não, eu não aceito, eu não aceito, Família, eu não aceito, eu né, não mano? quero. Claro, Poxa, sem seu dúvida. pai, Aí sua acaba mãe. do familiar indo embora, né? Aí que pronto, aí ficou pra vida inteira daí, né? Não, e Sem transfere dúvida. isso para os filhos, às vezes, sabe? Você fica uma coisa mal resolvida e depois você não consegue ter diálogo com o seu filho. Vejo muito isso, é muito complicado. Tem uma coisa que eu também ensino para as pessoas. Sabe quando você sabe que você perdoou? Quando você estiver junto com a pessoa e você não ficar quente demais, nem frio demais e nem indiferente. Entendi. Aí você se tiver, perdoou. se tiver essa mudança de temperatura, você ainda não perdoou. Porque normalmente a gente fica com raiva, fogo. Eles dão risada. Não, eu tô me a colocando gente fica frio. não Não fica perdoei. indiferente porque a gente A não última- perdoa. Perdoa, não é? Achei que tinha perdoado, Eu não também, perdoei. eu também adorei, eu também me senti agora quando você fica indiferente. porque não Eu perdoou. acho Não que a perdoou. gente pensa que perdoa algumas coisas, chega na hora a gente descobre que não. Então, a última descobrir. tática é a indiferença. A última tática, a última oportunidade que você vai ter no seu conhecimento é ficar indiferente, fazer de conta que aquilo não existe. Isso vale pra saber se você ainda gosta de uma pessoa ou não, por exemplo? Claro. Num relacionamento? Você vai fazer de conta que você... então, no final de um relacionamento que terminou como você não gostaria, por que as pessoas falam mal daquela pessoa? Que é para ela poder se sentir bem, porque de repente se sentiu rejeitada, não é verdade? Então ela precisa desmoralizar o outro para ela se sentir melhor. Enquanto você precisar defamar o outro, diminuir o outro, é porque quem tá mal é você. Ah, então tá bom, eu só falo bem. Não, nem eu. Nem eu, não vou falar bem, não. Tem que falar o que aconteceu, o que teve de ruim. Teve uma paciente minha que ela falou isso, né? Aí eu disse assim, e aí o teu relacionamento? Ah, terminou meu relacionamento. Eu disse, como assim terminou? Ele era péssimo, ele me fez isso, ele me fez aquilo, uma pessoa ruim, não sei o quê, e tal. E você sabe, então você também é igual a ele, né? Eu disse, como assim? Não, eu não sou igual a ele. Eu não sou uma pessoa assim. Mas você ficou com ele tanto tempo. Se você atraiu ele, você conviveu com ele, você estava na mesma energia dele, não é? Agora que você demorou tempo para perceber, não? E a gente tem uma tendência a falar, ai, não, olha, não deu certo, ele era péssimo, mas ficou exatamente 6 Claro. anos, 7 anos, isso ficou tanto tempo que deu certo um tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Dá nenhuma. certo enquanto você aceita, né? Olha, eu vou deixar aqui o contato do nosso querido Carlos Florencio, consultor de desenvolvimento pessoal, especialista na Nossa, transformação verdade. e emancipação de pessoas. O telefone é o 11 São Paulo 4106-4141, no vídeo para você, 4106-4141. Carlos E o Florencio site Oficial, né? Lá no meu carlosflorencio.com.br. Meu Instagram, Carlos Florencio Oficial. Eu sigo também. Carlos Florencio Oficial, tá aí o carlosflorencio.com.br no vídeo pra você. Querido, obrigada mais uma vez por compartilhar da sua sabedoria conosco, com o nosso público, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Eu acho que eu venho só por causa da comida, viu? Os jantares são sempre bons, né? Por causa da Amanda. Amanda, obrigada, você é uma querida. querida, viu? De verdade. Foi ótimo, adorei o programa. Que bom. Já era sua fã, tô mais ainda. Participe sempre que quiser, viu? Muito Traga obrigada, novidades aqui viu? pra gente. Amanda é especial. Amanda é demais especial, mesmo, é ela verdade. Não tô especial. rasgando seda, não. Ela é querida mesmo. Luciano, obrigada, gente. Obrigada, Obrigado. adorei que vocês vieram, viu? Obrigada também a você que participou, passou um pouco da sua noite de quarta-feira aqui comigo. Obrigada pelo carinho da tua audiência. Beijo, boa noite.